Queridos colegas e amigos, bom dia. Na verdade, eu gostaria mesmo, como Eliel falou, de ter preparado alguma coisa mais elaborada para vocês, mas não houve tempo. Só na terça-feira que o pessoal conversou comigo e a gente se propôs a mostrar alguns tópicos para que sirvam como atiçadores da discussão aqui que a gente vai ter depois. Tá? Então, eu fui chamado naturalmente porque sou uma pessoa que sou colega de vocês e já trabalhei no trânsito por muitos anos também. Trabalhei na diretoria de planejamento, que engloba também o trânsito de mercadorias. E aí vou tentar passar um pouco do conhecimento que eu tenho e da minha visão ante a realidade que se coloca agora como problema e como oportunidade também para o fisco. Então, a gente começa aí tentando ver o que será a fiscalização das operações com mercadorias em trânsito no futuro. Então, para contextualizar isso, a gente vai começar colocando os aspectos que colocam a fiscalização do trânsito como uma necessidade ou não, a depender do estado da federação, né? A gente sabe aí que tem alguns estados da federação, como São Paulo, que, de certa forma, eles colocaram em segundo plano a fiscalização do trânsito. Eu não sei como é que está bem isso hoje, mas a situação de São Paulo é uma situação atípica, e eu gostaria de chamar a atenção que tem estados como a Bahia, como Minas Gerais, como Goiás, que tem uma situação já bem diferente. Então, a situação geográfica do estado da Bahia, a gente sabe que é uma situação que é um país, é um estado que tem fronteiras com 8 estados e funciona como um verdadeiro corredor de tráfego de mercadorias para todo o Nordeste e até para o Norte também. Somado a isso, a gente tem a complexidade da legislação do ICMS. No ano passado, a Secretaria da Fazenda, ao findar um projeto de remodelação do ICMS, deu uma nova cara ao regulamento. Mas, mesmo assim, a gente sabe que o regulamento do ICMS tem uma infinidade de normas que precisam ser bem, normalmente, em diversas situações, bem analisadas para a sua aplicação. Bom, com isso, e como a gente vai ver mais adiante, a sofisticação dos mecanismos de sonegação aumentaram muito, não é? Hoje, a gente tem uma realidade bem diferente do que a gente tinha 20 anos atrás. E, por causa disso, naturalmente, que toda a realidade que chega para o fisco também chega para o contribuinte, seja para dificultar ou seja como algum tipo de oportunidade. Para o contribuinte, que eu digo, o contribuinte sonegador, né? Porque a gente sabe que a gente tem que diferenciar isso do contribuinte que é um parceiro da administração tributária e aquele contribuinte que realmente não prejudica somente o Estado, mas prejudica também o mercado. Bom, o corredor rodoviário de passagem eu já falei. Então, a Bahia é, talvez, o maior corredor rodoviário de passagem, o estado que funciona como o maior corredor rodoviário de passagem de mercadorias no país. A situação da Bahia realmente é bem diferente das demais. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado que tem fronteira não, divisas apenas com Santa Catarina, e mesmo assim, essa divisa é pelo rio, ou seja, eles só precisam ter um posto fiscal só. Se você controla aquilo ali, pronto, está tudo controlado. A Bahia não, a gente tem nós temos um perímetro muito extenso para ser fiscalizado. Então, a gente tem que repensar como é que essa fiscalização pode mudar e como é que a gente pode usar os recursos que estão emergentes hoje. Outra situação que vocês que estão no trânsito vivem e sabem que a guerra fiscal provoca também efeitos no trabalho do trânsito. Por quê? Os estados vizinhos ou até não vizinhos, para atrair investimentos, eles fazem o quê? O que eles fazem? Eles dão benefício aos contribuintes para ficarem lá,
dispensam o imposto deles para que eles se instalem naquele estado. E aí, o estado de destino normalmente tem que tomar atitudes reativas, vamos dizer assim. Né? Então, isso normalmente acontece no trânsito de mercadorias. Em primeira instância, acontece no trânsito de mercadorias. Operações simuladas para outras UFs. Então, como corredor de passagem, hoje a gente tem a nota fiscal eletrônica e antes, há um tempo atrás, aí, a gente tinha uma figura do passe fiscal. E hoje não está funcionando, que eu saiba, está praticamente em desuso. Então, o passe fiscal, ele visava garantir que a mercadoria que fosse passar pelo estado da Bahia e fosse para outro estado, realmente saísse do estado da Bahia. Hoje a gente não tem mais essa situação. E com a nota fiscal eletrônica, isso não mudou. A nota só saiu do meio papel para o meio eletrônico, somente isso. E esse tipo de artifício pode continuar sendo utilizado. As operações triangulares é em função do diferente tipo de tributação que as empresas praticam. Então, os contribuintes, usando, já não bem sonegação, mas elisão, fazem o planejamento de abrirem filiais em outros estados para que tenham uma carga tributária menor. Então, essas operações triangulares também prejudicam o Estado. Bom, e, finalmente, aí, a gente está aí, a TI como oportunidade também para o contribuinte sonegador. Então, talvez você já tenha ouvido aí contribuintes sonegadores que dizem que com a nota fiscal eletrônica a coisa melhorou para sonegar. Não é? Então, por que isso? Porque a gente, até o momento, a gente tem um trabalho exaustivo com a nota fiscal eletrônica, que realmente vai melhorar muito para o fisco, os controles, vai dar um passo muito adiante, mas nós precisamos avançar também com relação às ferramentas que a gente precisa utilizar para o controle, já com esses documentos. E a gente ainda está nessa fase de transição. Então, isso no futuro bem próximo, espero, vai acabar, né? Então, a gente vai ter realmente um controle mais rígido com relação à nota fiscal eletrônica. Bom, eu agora vou mostrar para vocês uma coisa. Aqui tentar mostrar com duas ilustrações a realidade antes com a nota fiscal no papel e depois a realidade agora com o documento fiscal eletrônico. Então, o que acontece? Esse gráfico aqui tenta mostrar aqui duas situações, do ponto de vista do contribuinte e aqui embaixo do ponto de vista do fisco. Essa linha verde, ela tenta mostrar a linha do tempo do conhecimento da operação. Então, no cenário do passado, você tinha a emissão do documento fiscal, enquanto isso, o fisco não sabia nada. Até esse momento, não sabia nada. Emitiu o documento fiscal, o contribuinte sabia, e o transportador saía, e o tempo ia passando até ele chegar na divisa para entrar no Estado. Só a partir desse momento é que o fisco tomava conhecimento da operação. E só aí é que o fisco, de forma presencial, e naquele momento é que tinha o poder de reação para fazer análises e tomar as providências cabíveis em caso de irregularidades. Bem, só que essa situação é diferente hoje. E é essa comparação que eu quero fazer para vocês que vocês pensem e entendam qual é exatamente o cerne dessa mudança. Não é? Então, aliado a isso, melhor dizendo, isso porque a mudança relativa a dois aspectos: como e quando a informação está para o fisco. Ou seja, o meio agora já não é mais papel, o meio agora é o meio eletrônico. E agora o fisco não sabe somente da operação na hora que o caminhão chega no posto. O fisco pode saber agora da operação, mesmo antes de o caminhão sair de lá, da empresa, do fornecedor. Então, isso dá uma série de oportunidades para um trabalho bem diferente que foi no passado.
Bom, as transformações que foram impostas pela tecnologia e que redundou nesse quadro que a gente vai mostrar daqui a pouco, é o seguinte: a rede web hoje tira o trabalhador do seu assento de trabalho. Ele não precisa estar mais preso a uma sala. A depender do tipo de trabalho dele, ele pode trabalhar de qualquer lugar. Por exemplo, ainda há pouco eu estava conversando com colegas aqui, no início, antes de começar a reunião, e eles disseram que realmente trabalhar hoje na fiscalização de estabelecimentos, você não precisa morar em determinado lugar, A ou B. Qualquer lugar que você mora, você consegue trabalhar. E, com a rede web, quando os sistemas todos forem para... que a tendência é os sistemas todos corporativos irem, não só na Bahia, mas como outros estados, irem para a rede, então você pode acessar as informações, claro que com uma acessibilidade de segurança, com um grau de segurança e de acessibilidade, de qualquer lugar do planeta, não é qualquer lugar, porque a rede é mundial, você pode acessar de qualquer lugar. Então, a web trouxe esse aspecto de oportunidade. Bom, aqui, os documentos eletrônicos é justamente sobre o que eu vou falar daqui a pouco. Então, da mudança. Por que você agora tem uma situação diferente da situação que quando você tinha o documento em meio físico, papel? Comércio eletrônico. Em 2010, 2011, a gente teve uma série de ações dentro do Estado com relação à questão do comércio eletrônico. Por quê? Porque hoje a loja... Olha, veja como a web fez mudar essa realidade. A loja está em São Paulo, é o entendimento que algumas pessoas têm, e eu a entendo dessa forma também. Por exemplo, a loja está em São Paulo, mas você entra na loja daqui da Bahia. Na verdade, você está fazendo a compra direto lá, né? Então, aí o entendimento, aí ficou um entendimento com relação à questão a quem pertence o tributo no comércio eletrônico. E aí os estados do Nordeste e outros estados do Norte e do Centro-Oeste hoje brigam com os estados produtores por causa dessa questão do tributo, porque há um entendimento dos estados produtores de que a venda está sendo para consumidor final. Contudo, os estados do Nordeste entenderam que não é assim, é para consumidor final, mas a loja está dentro, ela transpassa os limites do estado onde está o vendedor e chega até o estado, já que você virtualmente entra na loja aqui dentro do estado, ou aqui na Bahia ou qualquer outro estado do Nordeste. Então, existe agora, eu não sei exatamente em que estágio estão as negociações para resolver essa questão nacionalmente. E dinheiro de plástico é cartão de crédito, né? Então, hoje, praticamente, a gente não tem... a gente usa muito pouco dinheiro em papel, e isso facilitou muito para o fisco. Por quê? Praticamente, as empresas do varejo, a gente precisa controlar, em termos de documentação fiscal, as entradas, porque as saídas a gente controla, de certa forma, através do cartão de crédito. Isso foi muito bom, por quê? Porque a empresa do varejo, a saída é muito pulverizada, e fazer os levantamentos, levantamento físico e mesmo financeiro é muito complicado. Você fazer com uma infinidade muito grande de documentos. Aqui, instrumentos portáteis de TI, vocês muito bem sabem, vocês que são do trânsito, que isso já é uma realidade para até o pessoal do trânsito, já há muito tempo. E isso agora começa ainda a se aperfeiçoar ainda mais com os tablets e outros equipamentos, né? Então, hoje, a gente não precisa mais consultar a base, já que você pode ter acesso às informações através de rede ali mesmo. No trânsito, câmeras OCR são câmeras que podem fazer identificação e leituras de veículo. Ele tem atrás, um equipamento completo que tem atrás um software que faz o trabalho completo. O hardware, que é o leitor óptico, com o aparato que tem atrás para fazer identificação e leitura. Ou seja, ele é capaz de ler
a placa de um veículo, jogar no banco de dados e fazer qualquer tipo de batimento. Scanners hoje já está sendo usado no Ceará, né, para verificar o conteúdo de cargas em veículos fechados, sem abrir o veículo. É claro que isso tem uma determinada limitação. Durante o debate aqui, provavelmente vai haver alguns questionamentos com relação a isso, principalmente que vocês têm uma visão muito crítica com relação a isso, já que trabalham no trânsito e têm experiência de longos anos em relação a isso. E a RFID é uma identificação que fica no caminhão, ou no qualquer carro, em qualquer veículo, em que você tem, é como se fosse um emissor, receptor no que você precisa monitorar e um emissor receptor na base para saber o que tem ali. Agora mesmo já foi assinado já há algum tempo e vai ser agora instalado num corredor de tráfego no país inteiro, uma coisa chamada Canal Vermelho, em que você vai ter somente, por enquanto, só a leitura da placa, se não me engano. Mas isso aí pode ser ampliado para outras informações também. Bem, com isso aí, o cenário do presente é esse aqui. É isso que eu queria mostrar para vocês, para que vocês possam sedimentar essa ideia e ver como é que é a realidade agora e vai ser no futuro. Então, hoje, no momento que o documento fiscal... Vocês lembram da figura anterior, né? Aqui embaixo não tinha nada, ou seja, o fisco não sabe não sabia enquanto o documento era emitido que a operação existia, da existência da operação. Agora não. Emitiu o documento fiscal, o documento cai no ambiente nacional e os estados já têm acesso direto ao documento, né? E pode fazer qualquer tipo de análise da operação, comparar, ver o que é aquele, qual é o viés de risco daquele contribuinte, aquele tipo de operação, ver o que tem na nota, item, até o nível de item, fazer todos os tipos de análise, aliás. Aquelas análises que na verdade, seria feita no posto fiscal, se o preposto tivesse tempo para fazer de todos, né? Porque a gente sabe que a profusão de fluxo de mercadorias é brutal. Quem trabalhou no Benito Gama, no Mucuri, sabe muito bem disso. Então, no momento em que o conhecimento da emissão e análises complexas são feitas aqui, já nesse momento que a mercadoria está saindo. Aqui o fisco, no estado de destino, já sabe o que vai acontecer e já está procedendo todas as análises necessárias para fazer um diagnóstico. Então, quando do ingresso do veículo no estado, faz-se uma verificação cirúrgica. Por que cirúrgica? Você vai dizer, olha, o documento é eletrônico, mas acontece que as operações são cada vez mais inúmeras e nós não temos aparato para fazer de tudo. Bom, a abordagem racional nisso é o seguinte, é que se a gente faz previamente, você estabelece filtros, né? Estabelece filtros de forma eletrônica e depois, até numa última fase, você pode até fazer algumas análises já caso a caso, né? Então, você tem como fazer, na verdade, apontar justamente para as verificações onde tem problemas. Porque hoje a fiscalização é amostral e assim, é tiro no escuro. Você pode acertar e pode não acertar, não é? Na verdade é isso. Então, com isso, a mudança fundamental, gente, é justamente o momento em que o fisco toma conhecimento da operação é bem antes. Essa é uma coisa. E a outra é que o documento não é mais o documento em papel. Você tem o documento eletrônico. E o documento eletrônico, isso facilita muito que você pode utilizar ferramentas avançadas de tecnologia para poder processar as informações e fazer o que você bem achar melhor, né? Que seja bom para o fisco.
Na primeira realidade que a gente viu lá atrás, a abordagem era amostral. Olha aqui, era muito amostral, porque a gente sabe que o número de operações, se não me engano, no material que eu li recentemente, parece que passa 1.500 veículos carregados pelo Benito Gama por dia. Então, não há, nem se todo o físico for para lá, para o Benito Gama, vai conseguir fazer um trabalho de análise dentro da realidade anterior, ou seja, caso a caso. Então, agora, a análise é prévia e é total. Ou seja, a gente vai ver aqui, que a gente vai falar logo no slide seguinte, aqui, a nível de ENCAT, o Encontro Nacional dos Administradores Tributários, foi idealizada a criação das centrais de operações estaduais, que, na verdade, são postos fiscais virtuais, que não olha só apenas um corredor de tráfego, mas olha tudo quem está entrando para a Bahia, não é? Hoje está fazendo esse trabalho, no futuro vai também verificar tudo que está acontecendo com destino e origem e destino Bahia também, no futuro mais avançado a gente vai fazer isso. E, então, com isso, a gente quebra o paradigma da forma de fiscalização no trânsito. A verdade é essa, a gente está, no país inteiro, está começando a se instalar essas centrais, que são postos fiscais virtuais, como eu falei, e o trabalho começa a ser feito. É um trabalho, no início, exaustivo. Por quê? Porque toda transformação ela é uma transformação em ciclos, é uma metamorfose, na verdade. Você não sai de um ponto para outro de uma forma abrupta. Então, é como uma rampa, né? Você vai subindo e as coisas vão se transformando aos poucos. Então, o que existe hoje? Tem algumas centrais de operações estaduais em algum estado, eu tenho certeza que no Maranhão tem, e a Bahia já tem desde julho. Então, nós estamos já fazendo esse tipo de trabalho aqui na Bahia também. O colega, só quero que ele levante aqui um pouco, Marco Valentino, é o nosso colega, ele é o coordenador lá da Central de Operações Estaduais. É o supervisor, desculpa. Então, tem o colega Valentino e mais 20 colegas que fazem um trabalho lá, que consiste no seguinte: eles recebem toda a movimentação de cada dia, se não me engano é D-1, né? Eles recebem toda a movimentação de mercadorias pelas notas fiscais eletrônicas do dia anterior, e eles procedem com os aplicativos que eles mesmos que foram desenvolvidos lá na COI, todas aquelas verificações que têm que ser feitas com relação a diversas situações. Antecipação parcial, substituição tributária, contribuintes pequenos comprando com compras muito vultosas. Então, a gente tem lá uma série de análises que são feitas eletronicamente no primeiro momento. Depois que passa por esses filtros, aí você dá uma funilada, vamos dizer assim, no número de situações que estão entrando na Bahia. Na verdade, é do dia anterior, mas deve estar entrando naquele dia, ou entrará no dia seguinte ou daqui a 2 dias, depender da logística da empresa. Então, a partir daí, passa para um grupo de colegas que trabalham lá na COI, acho que em número de 19 ou 20 colegas, que eles fazem as análises e o resultado é aquele extrato cirúrgico, vamos dizer assim, que eu falei ali atrás, aquele extrato cirúrgico para mandar para os executantes verificarem. Então, isso já está funcionando, tanto aqui na Bahia, como em outros estados. Então, as centrais de operações estaduais, elas procedem a essas análises e, no futuro próximo, com ferramentas mais avançadas, a gente poderá fazer um trabalho ainda mais elaborado, podendo lograr a detecção de situações que antes a gente não conseguia fazer.
como eu falei anteriormente, como a profusão de eventos é brutal, né? Vamos dizer assim, me lembre aqui, Marco, por dia, 80 mil notas fiscais por dia são analisadas. Então, se você pegar 80 mil notas fiscais, é só a gente fazer uma conta, a gente pegar 80 mil notas fiscais fiscalizadas e pegar todos os colegas que estão nos postos fiscais por dia, né? Dividir por esse número, você vê que eles jamais teriam capacidade de fazer um trabalho de análise. Então, a forma é muito amostral. Então no futuro, essa abordagem cirúrgica vai contemplar justamente a aplicação de filtros relacionados com o risco do contribuinte e a relevância da situação. Ou seja, também o resultado da análise, claro, né? Basicamente é isso. Olha, a ideia aqui dessas colocações é justamente mostrar para vocês, assim, digamos assim, dar uma visão geral dessa mudança, tá? É claro que teria muitos detalhes para serem colocados no evento mais amplo, assim, em termos de discutir somente isso, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês, justamente para atiçar na cabeça de vocês a necessidade de a gente já se alinhar com essa realidade e provocar uma discussão, tá? É isso aí, gente.